A informação com muito conteúdo para o seu dia a dia. Bate-Papo Clube. Olá, estamos de volta no seu rádio. A partir de agora tem Bate-Papo aqui na Clube. A gente vai trocar informações, a gente vai conversar assuntos que são pertinentes à sua vida, o seu dia a dia. Hoje o nosso convidado é o Dr. Fernando Ferreira. E ele é especialista num assunto, gente, que, olha, anda complicando a vida de muita gente por diversos motivos. E ele vai dar caminhos, vai explicar pra gente como é que funciona essa tal de ansiedade. Tudo bem, doutor? Como vai? Olá, Carlos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na rádio para falar desse tema tão importante, ansiedade. Que nos dias de hoje, né, a gente vê por N motivos, as pessoas muitas vezes estão passando por um sentimento, um período de ansiedade nesse nosso país e muitas vezes nem percebem. A vida vai mudando e a saúde vai piorando por conta da ansiedade e a pessoa nem se dá conta disso. Afinal de contas, doutor, o que é ansiedade? A ansiedade tem a ver com aprendizados de infância, né? Muitas das vezes as pessoas entendem a ansiedade como algo externo que vem, digamos, de fora e nos atinge. No entanto, ela tem muito mais a ver com o aprendizado de vida, né? Ou seja, eu vou aprendendo, observando como os meus pais, aspas, funcionam, né? Aprendizado de repente não só no contexto familiar, mas na escola. E eu vou internalizando um modo de funcionar muito acelerado. A ansiedade é uma aceleração. Tem a ver com o estado de estresse e de tensão e que dentro deste estado eu fico muito acelerado. Isso é a ansiedade. E só mais uma observação, essa aceleração ela é presente tanto no contexto corporal, ou seja, o nosso corpo fica muito agitado, como também a mente agitada e acelerada. Pensamentos muito acelerados, às vezes desconectados, né? Então, ansiedade é igual a aceleração. Doutor Fernando, mas peraí, então nós começamos essa história lá atrás, né? Quer dizer, eu ia te perguntar isso. Criança tem ansiedade? Sim, em crianças já conseguimos observar padrões de ansiedade se formando, né? Então, às vezes, observando uma criança, por exemplo, em torno de 7 a 8 anos, você já consegue observar como essa criança está internalizando um modo de funcionar, digamos, né? Será que ela já está ficando um tanto acelerada, agitada, com pensamentos, né, acelerados? Consegue observar já na criança. E o que leva a esse tipo de comportamento? É ali a convivência familiar, o que ela vai absorvendo, são as coisas da criança, de repente o contato com a escola. Aonde é que isso começa na criança? Todo esse contexto influencia. Não é só uma responsabilidade, digamos, dos pais, né? O que a criança observa nos pais também contribui para um aprendizado enquanto um modo de funcionar, digamos. No entanto, o que ela aprende na escolinha também, né? Como são as experiências dela com os amiguinhos, até mesmo as primeiras experiências profissionais podem colaborar para a pessoa internalizar esse modo de funcionar acelerado. Ok, então vamos pensar nisso como uma pressão em cima da criança e que ela vai ficando. E que tipo de comportamento a gente pode observar numa criança assim? Poxa, ela está ansiosa. Que tipo de comportamento assim os pais podem olhar e entender, olha, ela está ansiosa? Sim, você usou uma boa palavra, a pressão. A ansiedade tem a ver com esses apertos. Um componente que você pode observar é como a criança lida com o tempo dela. Então hoje a gente consegue já observar em crianças que elas apertam o seu tempo. O que eu quero dizer com isso? Ela tem uma certa demanda para ela atender, um trabalhinho de escola, ela tem uma atividade com um amiguinho, um passeio que ela vai fazer, ela fica acelerada e querendo que aquilo aconteça logo. Ou seja, ela não dá tempo para as coisas acontecerem. Você já observa isso em crianças em torno de, a partir de 5, 8 anos, por exemplo, você consegue observar. Ela querendo que as coisas saiam mais rápido do que o que poderia acontecer. Você já observa um padrão ali. Ela apertando o próprio tempo, ela querendo acelerar o próprio tempo. Isso é um sinal que a criança pode desenvolver ansiedade. Então vamos lá, doutor, vamos tentar colocar uma situação aqui. Porque nos dias de hoje, os dias modernos, antigamente a criança ia para a escola, ficava em casa, brincava, assistia TV, ponto. Não tinha videogame, não tinha celular, não tinha pepa, tá tudo tranquilo, tá lá na vidinha dela. Aliás, eu sou de um tempo que se brincava até na rua. Hoje não necessariamente a gente consegue fazer isso, porque a gente vive numa outra realidade de mundo. E muitas das vezes os pais, com as melhores das intenções,
e até por terem boas condições, colocam para as crianças um excesso, é só um pensamento, tá, doutor? Se eu concordo ou não, de atividades extracurriculares. Então a criança vai para a escola, depois ela tem natação, depois ela tem judô, depois ela tem balé, depois ali, eu tô falando aqui de criança a criança, nessa idade aí, 7 ou 8 anos. Sim. Quer dizer, tudo isso de alguma forma também pode, com a melhor das intenções dos pais, é claro, mas pode não ser bacana para a criança. Olha, as atividades por si não são um problema. Às vezes é muito importante a criança ter um repertório ali multidisciplinar de atividades, né? Uma escola, uma atividade como, por exemplo, música, um esporte. O problema acontece no como está essa agenda, né? Se a agenda dessa criança se torna muito apertada, em que ela mal tem tempo para um descanso entre uma atividade e outra, ela sai de uma coisa e vai para outra, sai de uma coisa para outra. Ela vai aprendendo, como eu falei, é um aprendizado de um modo de funcionar, ela vai aprendendo a funcionar acelerada, ela não tem tempo para repousar entre uma coisa e outra, é uma coisa engatada na outra. Então uma boa sacada, por exemplo, nesse contexto, é permitir que a criança tenha um tempo, né, para que ela faça uma transição entre uma coisa e outra. Então ela encerrou a atividade escolar, por exemplo, no horário do almoço. Dar um tempo adequado para que ela almoce com calma, né, consiga descansar um pouquinho antes que ela engaje em uma nova atividade, como por exemplo uma aula de música à tarde. Finalizando a aula de música, dar um tempo para que ela tome um café com calma e se organize para uma nova atividade, como por exemplo um esporte no final da tarde. Então, fazer atividades é importante, mas é importante um tempo, né, hábil para fazer uma transição entre uma coisa e outra. Isso é muito importante. Isso ajuda as pessoas a trabalharem a sua ansiedade. Doutor, um outro ponto. A gente vive numa sociedade extremamente competitiva. Em todos os setores, isso também entendo que já começa lá atrás, com as crianças. Esse é um fator que pode ser um gerador de uma ansiedade, essa competição que muitas vezes é até estimulada. Né? Ou por pais, ou pelo meio que a gente vive. É um fator, é uma coisa a se observar. Porque assim, essa obrigação de dar certo, de vencer e tudo muito rápido e estar sempre na frente, é um estímulo negativo, isso acontece de fato? Sim, dependendo do como eu lido com essa questão de competitividade, isso pode ser negativo. Porque, em partes, é importante, como eu brinco, abrir a janela, olhar o mundo lá fora e ver o que está acontecendo. Isso é importante, né? No entanto, eu tenho que estar centrado no meu próprio processo. Ou seja, como eu vou fazer esse crescimento, vamos dizer, no espectro profissional, como eu vou crescer, né? Eu tenho que estar centrado em mim. Então, dependendo do como eu lido com a minha vontade de crescer, né? Com essa questão da competitividade, isso pode ser positivo. No entanto, o que a gente vê com grande frequência são pessoas se apertando, né, colocando um esforço muito grande nesse movimento de crescimento, a ponto de causar dor, sofrimento, tensão, aceleração, comprometendo, por exemplo, vínculos familiares, família, esposa, filhos, e aí não é legal. Então, nunca existe a coisa em si no sentido de isso é bom ou isso é ruim. Okay. A questão é o como eu lido com a coisa. Então, a competitividade eu posso lidar com ela de maneira sadia e satisfatória. Ok, doutor, tipos de ansiedade, tem tipos de ansiedade diferentes? Como é que funciona isso? Porque normalmente a gente vai e coloca só o rótulo ansiedade, mas existem tipos diferentes? Existem, a gente pode chamar de contextos em que elas aparecem. No entanto, podemos observar que os sinais da ansiedade, eles são muito, digamos, parecidos em todos os tipos, digamos, né? Então, a pessoa que tem uma ansiedade no trabalho, é muito parecido aos mesmos sintomas da ansiedade no contexto de relacionamento, por exemplo. Okay. Né? Então, embora elas apareçam em formas, em tipos, em contextos diferentes, os sintomas, o como aparece, é sempre muito parecido. Isso não é gerado muito por uma expectativa, tanto da pessoa, a expectativa dela diante dessas situações, como também essa coisa da pessoa, ela quer dar certo, ela quer agradar, não é só a questão da satisfação pessoal ou profissional, mas também a expectativa que ela tem de como a pessoa vai ser vista, seja no âmbito profissional ou pessoal. Isso pode gerar uma pressão e desencadear uma ansiedade? Sim, está ligado ao como a pessoa
lida com as coisas. E a gente observa numa pessoa ansiosa que ela costuma colocar um grande esforço em tudo. Então é como a pessoa se organiza. Geralmente a pessoa ansiosa, ela vai fazer um movimento, por exemplo, ela vai começar um negócio, né? Seja ele qual for, ela entra com um grande afinco, né? Incluindo um grande esforço, estudando muito, investindo muito, né? Então tem a ver com esse modo de organização pessoal, que geralmente na pessoa ansiosa é com grande esforço, é muito acelerado, é apertando o seu tempo, né? Incluindo grandes expectativas. Então é como a pessoa age no mundo que faz dela ansiosa ou não. Isso muito ligado ao resultado, né, doutor? Porque eu acho que todo mundo tem uma expectativa grande sobre tudo, né? E uma coisa assim da pessoa olhar e voltando à história da competição, né? Todo mundo quer se dar bem, todo mundo, seja lá na questão profissional, na questão pessoal, seja num casamento, a pessoa quer aquele relacionamento dos sonhos, aquele relacionamento perfeito, a pessoa acaba projetando. Isso pode atrapalhar, né? Sim. O como eu lido com as minhas expectativas, né? Mais uma vez, enfatizando esse como, como, o que eu faço, como eu faço, né? Então, eu ter expectativas é um tanto natural, né? Eu acredito que e até saudável, que a gente tenha expectativas. Tem que ter uma meta, né? Isso, crescimento, desenvolvimento. No entanto, como eu faço como eu lido com essa minha expectativa? Será que eu traço um plano factível, né? Com crescimento gradual, em que eu respeito meus espaços, meus limites? Ou eu coloco metas tão desafiadoras a ponto de me apertar, de fazer com que eu trabalhe de modo insano, acelerado, não é? Então é sempre como eu faço o que eu faço. A gente falou das crianças, agora falando um pouquinho adiante. O jovem, por exemplo, ele tem... Eu imagino que chega, e a gente vê muito isso, né? Quem tem filhos nessa faixa de idade sabe disso. Chega naquela época de pré-vestibular ou de vestibular e que vai dar aquele passo que de repente vai decidir. Não que ele não possa mudar depois, ele pode mudar de curso, mas né, vai entrar para uma faculdade. A gente vê o estado que eles ficam, é um negócio absurdo, né? O que dá para fazer para virar? Porque é horrível você virar para a pessoa e falar, olha, se não der certo, tudo bem, porque não é bem por aí. E muitas das vezes existe uma pressão de sociedade, até de família, de tem que dar certo. Eu entendo que o que pesa muito hoje, o que é essa questão do tem que dar certo, e se não for exatamente daquela forma, deu errado. Ninguém quer isso. Como é que esse jovem lida com essa relação com o mundo? Eu sempre falo que às vezes é mais vantajoso o jovem tomar um ano a mais que seja para definir bem a rota dele, do que ele iniciar uma caminhada logo ali aos 18, onde as coisas estão muito subformadas para ele ainda não tem clareza do que ele quer ser, e depois ele tem que mudar de caminho futuramente. Então às vezes é mais vantajoso eu tomar um tempo, eu pensar, né? Fazer processo, por exemplo, de orientação profissional, me entender bastante, me conhecer bastante, para que daí eu tome uma decisão assertiva, né? É isso que eu quero fazer. Agora estou certo que esse é o caminho. E aí eu começo uma jornada mais orientado, né? E é muito importante o jovem pensar o seguinte: ele tem que fazer aquilo que traz satisfação para ele, né? Não é que o pai tem a profissão X, que essa profissão X será adequada para ele, né? Às vezes ele não vai se sentindo bem, não vai se sentir bem fazendo aquilo ao longo do dia, ao longo da semana, e ele vai ficar um adulto frustrado que trabalha com uma coisa que não gosta. Só para ilustrar, há muitos anos, durante 10 anos da minha vida profissional, eu fui docente em cursos de radialista, né? Porque precisa ter o DRT e tal, e vamos trabalhar com a formação desse pessoal. E durante 10 anos eu trabalhei com isso. E eu me lembro que nesse período, por vezes, não foram poucas não, montava-se turmas novas tal, e tinha ali uma média de idade. Não que tenha idade para começar alguma coisa, não tem idade para ser feliz. Você quer mudar de profissão? Ok. Mas eu sempre perguntava, porque de repente eu me deparava com pessoas na faixa dos seus 30 anos e já com uma carreira profissional. Eu tive aluno engenheiro, tive aluno advogado, tive aluno empresário, tive todo tipo de aluno. E eu sempre indagava, mas vem cá, você pensa nisso como um hobby, é uma coisa... Ele falou, não, e é justamente isso que o senhor está falando. Por uma pressão de família, eu venho de uma família de dentistas, eu venho de uma família de advogados, eu venho de uma família de... E eu vi uma tristeza, embora essa pessoa financeiramente estivesse estabilizada, embora profissionalmente estivesse consagrada, pessoalmente essa frustração
corroía a pessoa de uma forma absurda, por uma decisão mal tomada lá atrás. Então, muito importante essa orientação que o senhor está dando sobre a questão do escolher, né? Sim. Ter o direito de escolher e não gerar uma ansiedade em cima disso. Não se preocupar em decepcionar, às vezes, a família ou os mais próximos, porque, afinal de contas, cada um tem que viver a sua vida, né, doutor? E aí pode se gerar um quadro clínico, mental, psicológico complicado, né? Sim. Quando você tem uma profissão que você gosta, de fato, a sua satisfação, ela vai além da remuneração. Sim. Ou seja, não se trata de escolher uma profissão pelo que ela pode te dar em termos de resultado financeiro. Eu vou fazer isso porque isso ganha bem, esse profissional ganha bem, portanto eu vou fazer isso, ganhando bem eu serei feliz. Isso não é verdade. Às vezes a satisfação profissional de você trabalhar com o que você gosta te preenche muito mais do que uma carteira cheia de dinheiro. Até porque a vida passa, né? Exatamente. Eu tenho uma experiência parecida com essa. A minha primeira formação foi na área de gestão, de logística. Nossa, nada E eu trabalhei com essa parte comercial, trabalhei em fábricas como um operador de logística, né? No entanto, eu tinha uma satisfação puramente financeira. Eu só tinha satisfação de ter um salário legal. Mas viver o cotidiano não era bacana. Eu era aquela pessoa que esperava dar a sexta-feira, para aí sim eu vou descansar. Aí sim, sábado e domingo eu serei feliz. Não precisa muito, né? Quem é adepto aí das redes sociais, né? Toda sexta-feira a gente fala, sextou! O cara, ufa! Isso. Ufa. E eu fico pensando o seguinte, né? O pai de família, quando chega em casa, ele não tá feliz com a profissão dele, não necessariamente com a empresa, mas com o caminho que ele teve que tomar. E o filho olha assim, parece que o pai tá voltando do inferno, né? Porque o cara não quer nem... E muitas vezes é gerado por uma questão dessa. Ele não faz o que ele gostaria de fazer, e aí depois a vida o leva a assumir certas responsabilidades como pai de família. Sim. E não necessariamente as pessoas conseguem, como o senhor, dar um passo atrás, se é que eu posso chamar de um passo atrás, ou mudar o rumo e conquistar um outro caminho. E isso é um fator de ansiedade. Muitas pessoas são ansiosas em razão de ter uma profissão que elas não gostam. Imagina que no trabalho a gente fica geralmente das 8 da manhã até 5 horas da tarde. Ou seja, a maior parte do meu dia estou no meu trabalho. Sim. Se eu não tenho satisfação fazendo isso, a minha vida fica apequenada, ansiosa. E voltando ao meu exemplo, quando eu fiz a minha transição, quando eu percebi que eu tinha feito uma escolha que não era a melhor possível, né? Eu era não te dava satisfação. Não me dava satisfação. Eu fiz a transição de carreira, me matriculei na faculdade de psicologia. Eu tinha feito já uma orientação profissional que já tinha apontado essa área de psicologia, essa área educacional como uma possibilidade para mim. Fiz a transição de carreira e o que mudou? Hoje em dia, viver a segunda-feira é satisfatória. Ir trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, isso se tornou satisfatório. É uma satisfação que vai além do dinheiro. A relação de prazer. Exatamente, porque no meu caso eu faço o que eu gosto. Eu gosto de ver as pessoas se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo. Portanto, eu não preciso esperar o final de semana, não preciso esperar as férias. O hoje fica gostoso e o hoje fica menos ansioso. Portanto, essa decisão de carreira, ela é muito importante, principalmente para os jovens. Então, os pais que estão ouvindo aqui, você tem um filho aí, 17 anos, 18 anos, ele ainda está com essa questão de profissão subformada. Lembra que a gente falou do aperto? Não aperte, respeite o tempo dele, ofereça recursos como, por exemplo, terapia com psicólogo, um processo de orientação profissional para ajudá-lo a se orientar, para que ele tome a decisão mais assertiva possível. E essa pessoa, esse jovem, será um adulto mais centrado, mais organizado, logo menos ansioso. Porque parece, puxa vida, mas eu vou gastar com psicólogo. Não é uma questão de ajudar a definir um caminho, porque o jovem ele tem uma pressão, não tem como. Ele na adolescência ele tem uma ansiedade, ele tem que fazer parte de uma tribo. Depois o jovem quase adulto ali, porque se mudou até essa, me parece que mudou essa escala, né? De quando é que passa a ser adolescente para ser adulto, para a vida adulta, parece que aumentou um pouquinho essa escala e se ele toma a decisão errada, pode ser a decisão errada para uma vida. E aí você vai ter um adulto frustrado, um adulto que vai ter outros problemas, inclusive de relacionamento, né? Sim. Porque você vê
coisas que a gente ouve de vez em quando. Ah, mas olha, no meu tempo eu não tive nada disso, coisa e tal, e o pai vira pro filho e fala um negócio desse, como se eu tive que me virar, você também tem que se virar. E não é bem assim, né? Sim. E essa relação, ela tem que ser um pouco mais pensada, no meu entender. Porque o estrago lá na frente, e a vida passa muito rápido, é muito grande, né? Porque, por exemplo, doutor, numa situação, hoje a gente vê, comum até, a gente vê que o pessoal hoje, e alguns tratam assim, não é assim, essa questão da psicologia. Eu já ouvi coisas absurdas do tipo, mas isso é frescura, tão jovem já tomando remédio, mas chega em caso do jovem ter que tomar sim, né? Sim, tem casos de jovens que precisam de um apoio medicamentoso, né? Um apoio psiquiátrico também. É o último caso, né, doutor? Sim. Agora, em relação à questão do pagar um psicólogo, pagar um processo de orientação profissional, alguns pais veem isso como algo indesejado. Eu sempre falo o seguinte, olha, você pode dizer o preço de fazer uma terapia, o preço de fazer um processo de orientação profissional. No entanto, você não pode me dizer o custo de não fazer. Ok. A gente não sabe o impacto de não fazer. Perfeito. Como, por exemplo, eu já atendi casos no meu consultório de adultos de em torno de 35 anos que fizeram uma faculdade, como você falou que já viu isso também, numa área que não gostava. E custou para ela fazer uma transição depois. Sim. Fizeram cursos técnicos, faculdades, e assim como aconteceu comigo também. Ou seja, eu fiz um investimento numa graduação, tem pessoas que fizeram investimento em curso técnico em outras áreas e depois tem que fazer uma transição. Eu conheço pessoas formadas e que nunca exerceram. Então, e aí o que será que sai mais caro? Um pequeno processo terapêutico, um processo de orientação profissional ou uma graduação em que eu nunca mais vou usar? Tá certo. Não tem nem que se discutir isso. Porque ali são até duas questões. Tem a questão financeira, o tempo e o estrago psicológico, que eu entendo que esse é o maior. Porque a pressão... se formou, agora você tem que dar certo nisso que você se formou. Peraí, o que é dar certo, né, doutor? O que é dar certo, doutor? E principalmente o tempo. Porque dinheiro, né, essas outras coisas a gente consegue, digamos, contornar, reaver. No entanto, o tempo que a gente deixou ou se dedicou a outras coisas, isso não volta mais. O investimento... Sim. Até as pessoas têm mania de falar, não, recuperar o tempo. Não, você pode voltar a fazer alguma coisa que você não fez lá atrás. Agora, aquele tempo, aquele mês, aquele dia, esse não volta mais. Nunca mais. Não tem jeito. Principalmente o tempo. Nós temos que valorizar o nosso tempo. Então, quando eu faço um processo de orientação profissional, eu estou encurtando o tempo. Algumas coisas que eu demoraria muito tempo para entender a respeito de mim mesmo, do meu próprio funcionamento, um processo acelera isso. E ele me mostra, olha, você tem tendências a se sentir mais satisfeito nesse tipo de profissão. Ou seja, uma coisa que de repente, por exemplo, Fernando, demorei 5 anos, por exemplo, para entender que fábrica não era o que me satisfazia. Um processo de orientação profissional bem elaborado me mostraria em 2 meses, por exemplo. A gente pode dizer que é um processo de autoconhecimento que se faz necessário, doutor? Com certeza, extremamente necessário. Porque independente disso, a gente está discutindo ansiedade, a gente está discutindo escolhas aqui, mas de uma forma geral, isso é um ponto de vista muito pessoal. Eu entendo que a pessoa deveria experimentar uma sessão de terapia para um processo de autoconhecimento. Porque depois que a gente faz, em algum momento a gente descobre que a gente não era exatamente o que a gente pensava que era e não queria exatamente o que a gente pensava que queria. Então eu entendo, isso tem uma faixa de idade, tem algum momento? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como importante iniciar ali a partir dos 15 anos, eu já acho bem... Já com 15? 15 anos em diante eu já acho que é muito bom, eu atendo muitos jovens dessa faixa etária, e isso já ajuda o jovem a ir se formando enquanto adulto de um modo mais maduro, mais consciente. Então, colocar os jovens a partir dos 15 anos já é, assim, muito importante. Menos de 15 anos, se você perceber que existe a necessidade, né? Então, por exemplo, você já identifica traços de ansiedade ou de depressão no jovem, ou ele manifesta esse interesse, né? Hoje temos alguns jovens que tentam se matar antes mesmo dos 15 anos. Sim. Aliás,
Isso sempre existiu, mas aumentou de uma forma absurda. Sim. Então, se você identifica esses traços de necessidade antes dos 15 anos, isso pode ser antecipado. Você já pode colocar enquanto criança. Por exemplo, 5, 6, 7, 8 anos já pode colocar. No entanto, eu vejo assim, na minha experiência, eu atendo apenas jovens e adultos, eu não atendo criança. Tá. Eu vejo que esse trabalho para jovens e adultos é extremamente importante, né? Ajuda a gente se orientar, ou seja, eu fico mais orientado a respeito de quem eu sou e de quais serão os meus caminhos. Até porque se tiver que ter uma mudança de rumo, dá tempo, né? Sim. Dá tempo. Exatamente. Esse adulto jovem, ele tem tempo de se recuperar. Porque a frustração, o senhor passou por isso, eu observei isso com profissionais que eu trabalhei, é uma coisa assim terrível. Você olhar para a pessoa virar e falar na sua cara: olha, eu estou muito bem estabelecido na minha área, eu já exerço minha profissão há 10 anos, eu já tenho família, tá tudo certo, eu não sou uma pessoa feliz. É muito triste de se ouvir isso. Legal, porque ela pôde corrigir, teve condições, e não necessariamente todo mundo tem, seja por uma questão financeira, seja por não ter a clareza de entender que é possível, né? Porque a vida vai passando, e aí, né? Chega numa hora que o cara fala agora, já foi. E vai ser frustrado o resto da vida. Sim. O que leva, muitas vezes, a pessoa a tomar outros rumos, né? Porque ela vai descarregar isso em algum lugar, né, doutor? E quando a gente faz a terapia com um jovem a partir dos 15 anos, geralmente não existe essa necessidade de uma transição depois. Sim. Porque ele já faz as escolhas de modo mais assertivo, né? Mais pensando nele, nas coisas que ele tem, nos potenciais dele. Então, geralmente, a transição não se faz necessária depois. A transição, ela precisa ser feita quando eu tomo uma decisão de modo não assertivo, digamos. Como foi o meu caso? Eu fui para uma profissão devido à onda do momento, né? Era o que estava em alta. Sim. E aí eu identifiquei que isso, posteriormente, não tinha a ver comigo. Olha, bacana, essa é a profissão do futuro, a gente ouve muito isso, né? Sim. Quando eu fui para essa área de logística, isso foi lá em 2007, a logística estava no auge. Sim. Só se falava de logística, é a graduação do momento, é a bola da vez. No entanto, isso não tinha a ver comigo, com a minha essência, Fernando. E eu precisei mudar. Quando a gente faz um processo de orientação com um jovem, isso geralmente não acontece, porque ele já faz aquilo que tem a ver com ele e não precisa trocar de carreira depois. Dá certo. Gente, a gente vai fazer uma primeira parada, é rápido, é estratégico, é rapidinho, e a gente já volta com o Dr. Fernando Ferreira para conversar mais sobre esses assuntos que são pertinentes à vida em qualquer momento da vida. Porque depois do intervalo eu quero saber do doutor, será que idoso também tem ansiedade? Como é que isso funciona? Como é que isso age no corpo da gente? Porque até aqui a gente está falando de uma série de questões, mas o prejuízo também para a saúde física eu entendo que possa acontecer. Mas esse assunto para daqui a pouquinho aqui no Bate-Papo na Clube. Você está ouvindo Bate-Papo Clube. Estamos de volta, esse é o Bate-Papo aqui na Clube. Hoje estamos com o Dr. Fernando Ferreira, ele que é psicólogo, especialista em ansiedade, e olha, ele está esclarecendo, está tirando muitas dúvidas da nossa cabecinha e também desmistificando muita coisa, né? Porque afinal de contas essa tal de ansiedade pode se abater sobre qualquer um em qualquer momento da vida. A gente já falou muito aqui das crianças, dos jovens, dos adultos. Agora a pergunta que não quer calar: idosos, a pessoa está lá no auge da vida dela, ela já tem uma vida resolvida, uma série de experiências, já passou por quase tudo. Essa pessoa pode ter uma crise de ansiedade, doutor? É menos comum, tá? É mais comum a ansiedade aparecer em jovens e adultos. Porque a gente tem uma questão corporal, né, envolvida na ansiedade. A ansiedade, ela começa a surgir, na verdade, no nosso corpo. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade, ela começa na mente. E na verdade não, né? Ela começa no nosso corpo como um todo. Então, por exemplo, diante de algum problema, diante de algum medo, diante de alguma questão que aconteceu, né, conosco, o nosso corpo ele emite reações involuntárias, reflexos, né, de tensão, por exemplo, onde a gente fica com o corpo tenso, vem uma aceleração na mente, a gente começa a ficar agitado, e tudo isso nos deixa ansioso, começando pelo corpo. Como na população idosa
nós temos pessoas onde o corpo já está mais molinho, né? Sim. O idoso ele não é tão duro igual um adulto, né? Falando da constituição, digamos, dos músculos, né? Você vê um adulto, ele é mais duro. Sim. O idoso, ele é mais molinho. Portanto, como o idoso tem esse corpo mais molinho, ele tem, digamos, menos predisposição a ficar ansioso. Por isso que os adultos, a gente fala, né, que a avó é a boazinha da história, né? A mãe é a durona e a avó é a boazinha. Por quê? A avó tem um corpo mais molinho, né? Ela é mais macia, ela é mais flexível, maleável. Portanto, na população idosa, a gente tem essa estrutura corporal mais suave. Portanto, os idosos tendem a ser menos ansiosos. Uhum. Quer dizer, então essa coisa também do peso da vida, de encarar a vida de uma outra forma, muitas vezes, porque você já teve vivência, né? A gente passa a vida inteira. Porque, e até, às vezes não é nem a avó que tá falando, é a pessoa mesmo que tá falando. Minha avó já dizia, né? É um dito popular. Sim. Porque de como se lida com as situações, como se lida com o dia a dia, esse dinamismo que a gente tem e se faz necessário muitas vezes num período da vida. Eu costumo falar com as pessoas, falo, olha, você tem que colocar um deadline nisso, né? Um período da tua vida que entendo que realmente não tem. Você tem que dar aquela acelerada, tem que dar aquela arrancada, seja na sua vida profissional, no que for. Mas as pessoas, eu entendo que não tem muito controle disso. Eu conheço profissionais, por exemplo, que não tem parada. Isso, se você vê a pessoa criando um quadro de ansiedade na frente, porque ela vai criando uma série de expectativas com um monte de coisa que ela está fazendo. E depois você vai conversar com alguém mais velho, você fala, olha, eu entendo que não foi por aí, eu perdi um pedaço da minha vida, isso prejudicou minha relação familiar, isso prejudicou até minha relação profissional, porque eu era muito ansioso quando era jovem. E esse idoso talvez saiba viver também, além da questão física, melhor por isso, né, doutor? Sim. Viver com muito esforço, com muita tensão, uma vida acelerada, muito agitada, pode funcionar, digamos, né? As pessoas têm resultados, né? Elas vão conquistando coisas e tal. No entanto, isso tem um custo, né? Muito esforço implica em um custo alto, muitas das vezes, né? Custo em que sentido? Tensões, né? Tensões musculares, problemas no corpo, problemas em relacionamentos, por exemplo, problemas com os filhos. Então é muito importante a gente buscar um equilíbrio, no sentido de eu estar me olhando, me observando e entendendo como eu estou fazendo isso. Existe uma possibilidade de eu fazer de uma maneira um pouco mais leve? Pegar mais leve comigo mesmo? Isso não quer dizer que eu vou, digamos, afrouxar e deixar a vida me levar? Não se trata disso. Simplesmente eu estou trabalhando o meu crescimento, o meu desenvolvimento, no entanto, de uma maneira mais equilibrada, né? Sem que isso custe muito para mim. Entende? Doutor, a gente estava falando aqui das pessoas mais velhas, não vou nem chamar de idosos, os mais velhos, os mais experientes, que estão entrando aí na melhor idade. Até porque é uma faixa da população que tem aumentado cada vez mais. Sim. As pessoas estão vivendo mais, né? Hoje a gente pode dizer que tem um pouco mais de qualidade de vida, tem mais recurso, a expectativa de vida do nosso país, sobretudo, aumentou muito. E o que a gente vê casos também que acabam se tornando casos de ansiedade é aquele profissional que está prestes ou se aposentou e não se preparou para. Não seria o caso dele procurar uma terapia, um psicólogo e se preparar para essa mudança de vida? Porque pensa, ele trabalhou a vida inteira, independente do ramo de atividade. E de repente, chega um dia, vão fazer uma festinha para ele ou não, né? E amanhã ele não vai mais. Como é que ele... Não seria bacana ter um preparo para ele fazer essa transição? Porque a gente estava falando da transição para a vida adulta, a gente falou disso, da criança para o jovem para o adulto. E de repente eu imagino aquela pessoa, sobretudo quando ela ama muito o que faz, porque para uns é um livramento, né? Nunca mais eu volto naquele lugar. E para outros não, ela amava demais o que ela fazia. E de repente ela não vai voltar mais, não vai ter aquele convívio tão intenso com aquelas pessoas do dia a dia. E talvez num primeiro momento seja até um alívio. Daí ela tira lá um período sabático, se é que podemos chamar assim, mas depois ela vai cair numa outra realidade. Como é que seria o melhor caminho para se fazer isso e não ter uma crise de ansiedade? O processo terapêutico, né, um apoio psicológico nessa fase pode ser muito importante, tá?
E o processo terapêutico, ele não tem idade. Então, podemos fazer enquanto criança, enquanto jovens, adultos e também os idosos, né? Estão, digamos, elegíveis a fazer. Sim. Nesse contexto, a gente tem uma pessoa que vai fazer uma transição, assim como do jovem para o adulto, do adulto para a fase mais madura, né? E aí surge a necessidade de eu formar algo novo. Porque eu estou acostumado com uma rotina, por exemplo. Vamos imaginar um idoso, né? Uma pessoa mais velha que está caminhando para a aposentadoria. Ele está há 30 anos, por exemplo, trabalhando numa fábrica, acostumado com determinada rotina. Ele acorda a tal horas, trabalha a tal horas e descansa no final de semana. E agora vem a aposentadoria. Ou seja, o que eu vou fazer? Como eu vou me organizar? O que eu vou fazer da minha existência a partir de agora em que o trabalho não estará mais presente? Eu vou precisar organizar uma coisa nova. Eu vou precisar organizar uma nova forma de ser. Uma forma de ser no mundo. E aí a terapia pode ajudar a pessoa a lidar de repente com a ansiedade ou frustração que pode surgir, uma tristeza naquela rotina, aquelas pessoas não estarão mais no meu cotidiano, e eu preciso formar uma coisa nova, né? Que a nossa vida ela tem esse segredo nesse movimento de expansão e contração, assim como funciona o nosso coração e o nosso pulmão, né? Então a pessoa mais velha, mais idosa, ela está no momento de contração. Ela está no momento de descansar, de voltar a si mesma, de reduzir ainda mais o ritmo. No entanto, ela não precisa parar, ela só precisa dar uma forma diferente. E aí a terapia pode ajudar a elaborar esses próximos passos. E de repente fazer aquelas coisas que ela nunca teve tempo, né? E nem se deu conta disso. Quer dizer, mas aí também eu acho que passa, entendo, é uma pergunta mesmo, por um processo de autoconhecimento, de novo, né? Quem sou eu agora, nesse momento, com toda essa vivência, com toda essa experiência? Eu imagino que tem agora milhares de pessoas que estejam nos ouvindo falando, puxa vida, tem tanta coisa que eu não fiz e eu estou aqui em casa agora, ou na internet, ou na TV, e eu gostaria de ter feito. Essa é a hora, né, doutor? Exatamente, tem um filósofo que falava, ninguém mergulha 2 vezes no mesmo rio. O que ele queria dizer? Quando eu mergulho de novo, nem o rio é o mesmo, porque aquelas águas já passaram, e nem eu sou o mesmo, porque eu também já sou algo novo, eu já sou outra pessoa. Hoje eu tenho uma vivência que ontem eu não tinha, né? Então a gente está se atualizando. Então o idoso, ele está no momento de continuar a sua atualização, digamos, né? Opa, o que eu quero fazer agora? Será que tem aquele instrumento que eu sempre quis tocar e sempre ficou de lado devido à correria da vida, filhos, trabalho e tudo mais? E agora eu tenho tempo para tentar tocar aquele instrumento? Ou tem aquela cidade que eu sempre quis visitar e eu não fui? Ou tem um hobby que eu gostaria de fazer? Preciso fazer de algo para cuidar da minha saúde, como por exemplo um pilates, e agora eu consigo incluir isso na minha rotina. Então agora é a hora de reinventar. Certo. Doutor, tem pessoas que questionam muito a questão, olhando para o corpo. Olha, eu estou muito ansioso e aí eu não consigo dormir. Atrapalha de fato o sono nesse nível? Mudar o ritmo do sono? Porque a pessoa que não dorme não consegue produzir bem, não tem jeito. Mexe com a saúde física e mental. A ansiedade leva a isso? Sim. Privação de sono faz muito mal, né, para o nosso organismo. Falando de impactos futuros, né, na nossa saúde, né, enquanto a gente estiver mais velho. No entanto, é importante lembrar que ela já prejudica o hoje também, né? Então, se você dorme mal, o seu dia seguinte, o como você vive ele, fica afetado. Sua atenção fica menor, sua concentração pode te deixar mais irritado, né? E você pode brigar mais no trânsito, brigar no trabalho, por exemplo. Então, a privação do sono já traz impactos no hoje. E a ansiedade, sim, esse estado ansioso afeta o sono, tá? E o que eu percebo e que dica que eu já vou dar aqui para quem está ouvindo esse programa? O que acontece é que o nosso corpo fica afetado. Ou seja, eu estou deitado na hora de dormir no momento que era para eu estar relaxado. No entanto, o meu corpo está tenso. Muito provavelmente por algum medo, por exemplo, estou com medo do meu trabalho, será que eu vou ser mandado embora? E aquele cliente que não fecha aquele negócio? E aquele problema, será que eu vou resolver? Então a ansiedade sempre surge diante do momento que a gente está com medo, a gente está tenso diante de alguma questão. E aí a pessoa está na hora do relaxamento com o corpo duro, por exemplo, tenso, acelerado. E ela não pega no sono e não vai conseguir mesmo. Então os ouvintes aqui agora, olha, quando for dormir, lembra de incluir uns minutinhos, desliga o celular, relaxa o corpo,
faça uma respiração lenta, calma, sem esforço, no entanto, uma respiração profunda. Vai respirando, vai relaxando o corpo. Deixa o dia seguinte pro dia seguinte, não fica se preocupando das coisas que vão acontecer no outro dia. Então esse trabalho corporal de relaxamento, somado de se dar esse espaço, né? Ou seja, o que é de amanhã eu resolvo amanhã, pode ajudar a pessoa a voltar a restabelecer uma boa rotina de sono. Porque entendo que, você falou de celular, por exemplo, sociedade muito dinâmica. Hoje a gente tem mais celulares nesse país do que pessoas, né? Ativos. É comprovado, ok, todo mundo tem. Isso em qualquer idade. É o pessoal mais velho, é o adulto, é a criança. E é muita informação. Muita informação. O tempo todo. E isso também pode gerar um grau de ansiedade. Porque infelizmente, dependendo é a janela que a gente olha, né? Eu não tô de maneira alguma demonizando aqui, gente, internet, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas isso vai de rede social a sites de notícia, né? E no mundo que a gente vive, guerra pra lá, problema pra cá, doença não sei do que e tal. Isso pode levar a um grau de ansiedade também, né? Hoje nós vivemos uma overdose de informação. Eu lembro que muitos anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com internet, né? A gente usava o termo navegar na internet, né? Nós vamos navegar na internet. Hoje eu acho que às vezes a gente se afoga na internet. Vero. De tanta informação, né? E aí na hora do sono é muito importante, pelo menos, no mínimo 30 minutos antes do sono, Desliga a televisão, diminui as luzes da sua casa, compra um abajur, no seu quarto liga só um abajurzinho, né? Porque os estímulos visuais, né, as coisas que os nossos olhos estão captando, as luzes, interferem na produção de melatonina, que interfere na qualidade do sono, né? Principalmente o celular. Para o celular, no mínimo 30 minutos antes de dormir. Isso vai ajudar você a dormir com mais tranquilidade, com mais calma, né? A internet no celular, ela começou ali por volta do ano de 2010. E depois que ela começou, 2010, 2011, ela tornou o trabalhador um trabalhador 24 horas por dia. Então, às vezes você está na sua casa, 10h30 da noite, você recebe um WhatsApp de alguma demanda de trabalho. E é importante eu aprender a colocar limites. Acabou, o trabalho se encerrou. Hoje eu não respondo mais. Amanhã eu vejo esse e-mail, amanhã eu respondo essa mensagem. Se você não ficar confortável de não responder, manda uma mensagenzinha para a pessoa se sentir acolhida, mas que amanhã você vai tratar o caso dela. Mas se dê limites. Eu até costumo brincar com os amigos profissionais da área. Eu digo o seguinte: olha, não fique ansioso com isso, porque amanhã você vai voltar e esse problema que você está tentando resolver agora, de qualquer forma, ele vai estar lá na sua mesa te esperando. Eu garanto que ele não vai fugir. Ele está lá. E quando eu falava a respeito da informação, porque a gente consome muito, né? Inclusive esses aplicativos de redes sociais, eles têm lá, às vezes as pessoas nem olham isso, o quanto tempo você ficou. Sim. E quando você começa a olhar quanto tempo você ficou preso a uma rede social e sabe-se lá consumindo o quê, porque ali tem de tudo, né? É uma janela para o mundo, depende pro lado que você olha. Sim. É uma coisa impressionante. Eu fico pensando que tem pessoas que ficam muitas vezes, olha, é questão de gosto, gente, mas vendo aquelas informações pesadas e coisa e tal, isso vai mexer com a tua cabeça, né, doutor? Não tem como. O ser humano, ele não é uma pedra de gelo. Ele é curioso, mas ele também é influenciado por isso, né? Sim. Nunca existe a coisa em si, né? O como eu me relaciono com a coisa. Então a mídia social, né? O celular, isso por si não é ruim. Agora, o como eu me relaciono com ele. Então tem pessoas que usam uma mídia social para se informar, para aprender, também para se divertir, para entretenimento também, né? Exato. Mas é importante retomar a questão dos limites. Qual é o meu limite? Algumas mídias hoje, por exemplo, elas têm alertas que você pode programar. A minha mídia social, ela tem um alerta que com 30 minutos de uso diário eu recebo uma notificação. Para. Né? Você atingiu o limite que você mesmo colocou. Ou seja, eu coloquei 30 minutos. Eu poderia ter colocado mais se eu quisesse. Mas eu entendo que 30 minutos de mídia social pra mim é o suficiente. É o meu limite, né?
já é o suficiente, é o adequado. Então com 30 minutos eu recebo uma notificação e aí, opa, eu tenho que respeitar esse limite. Porque assim, eu tiro um pouco também do convívio social, não tem como. Vira e volta a gente vê memes na própria rede social, né? Aquela família reunida, 4, 5 pessoas sentadas numa sala, cada um com o seu celular. E cada um na sua mídia social. E não conversam mais. Sim. Quer dizer, então isso acaba, né, também criando esse lado que não é bacana, né? Sim. O convívio, essa troca é importante, não vive, são mundos diferentes, maneiras de pensar diferentes, mas ainda é uma família. Isso prejudica relacionamentos. Sim. Doutor, até que ponto a questão da alimentação tem uma relação com a ansiedade? A alimentação é muito importante, tá? Para o tratamento da ansiedade. Só que aqui eu vou dar uma visão um pouco diferente sobre isso. Eu não vou falar dos componentes, digamos, nutricionais, até porque isso compete mais a um nutricionista. Ok. Mas eu quero dar uma observação aqui muito legal sobre essa questão de alimentação. Uma coisa que eu observei na minha própria experiência, né? O que eu vou orientar as pessoas? Quando a gente busca um profissional nutricionista, né? Eu falo porque eu fiz isso comigo, né? Eu fui um nutricionista, hoje em dia eu sigo um cardápio, né? Balanceado. Uma coisa muito interessante que acontece é que no nutricionista você tem um cardápio equilibrado, ou seja, ele pega uma necessidade de alimentos que você tem que consumir ao longo de um dia e ele espalha isso ao longo do dia inteiro, né? Então de manhã, 7 horas você tem uma refeição, 10 horas outra, meio-dia outra, 3 horas outra refeição, 6 e 21 horas encerra o dia. O que isso traz pra gente? Uma estrutura, uma organização. Ou seja, hoje em dia eu não como mais de modo desregrado o que está na minha frente. Eu vou comer o que tem. Não, eu tenho um plano alimentar para seguir. Portanto, eu tenho que me organizar para seguir o meu plano alimentar. E para que eu consiga comer o que está estipulado para eu comer no almoço, eu tenho que entender se eu tenho isso na minha geladeira. Senão não vai ter, eu não vou conseguir fazer a refeição. Então eu tenho que me organizar até para ir no mercado. Frutas, por exemplo, elas estragam, portanto eu tenho que comprar pouco, eu tenho que estar sempre revisitando o mercado. Ou seja, comer bem faz com que eu tenha que me organizar. E geralmente a pessoa ansiosa, geralmente não é uma regra, ela tem um problema com a organização. Ela não consegue se organizar tão bem. Às vezes ela se aperta, às vezes ela age totalmente atropelada, ela come o que está na frente, enfim, ela age no mundo, ela se usa, né? Ela usa a si mesma, o seu dinheiro, os seus recursos, o seu tempo, de modo muito bagunçado. Quando eu faço uma dieta, quando eu trabalho a minha alimentação, essa organização que a dieta, que a nutricionista me pede, geralmente eu consigo levar para a minha vida. Se eu organizo a minha alimentação, eu crio mais condições de organizar a minha vida. E aí eu começo a conseguir organizar o meu dinheiro, eu começo a organizar minhas contas, né? E eu começo a me organizar como um todo. E viver no mundo mais organizado é igual a viver no mundo menos ansioso. Então, a questão da alimentação, ela é um grande passo para a pessoa cuidar da sua ansiedade. E olha que aqui, como eu falei no começo, eu não estou falando dos efeitos dos próprios alimentos, né? Tem muitos alimentos que eles são ricos em determinadas substâncias que já agem na ansiedade também. Eu só não vou me ater a isso porque eu não tenho competência técnica para falar desses temas. Eu estou falando da questão da organização. Então a gente tem o efeito da dieta em si, que já é rica em minerais, nutrientes e tudo mais, já faz você se sentir muito melhor. Mas eu trago esse componente do lado psicológico e emocional da organização. É uma reeducação. Uma reeducação. Em alguns casos até uma educação. Às vezes é o primeiro momento que a pessoa está tomando contato com essas coisas. E aí faz toda a diferença na vida, né? Porque se você tem são processos. O doutor estava falando muito claramente a respeito. Começou ali na alimentação, mas isso é transportado para outras áreas da sua vida. Se você tem uma vida menos caótica, vamos dizer assim, a possibilidade de você ser impactado por uma crise de ansiedade, que é um processo que pode ser
sabe, de uma hora para outra e você não perceber e tá no olho do furacão, porque normalmente a pessoa não percebe, né, doutor? Tem pessoas que simplesmente estão num processo profundo de ansiedade e não percebem. O que é um sintoma de um adulto que de repente de uma hora para outra você vê que a pessoa dá uma descontrolada, vem uma irritabilidade ou então uma retração absurda? É isso. Os dois sintomas clássicos que todo mundo pode começar a prestar atenção. E esse ponto que você tocou é muito importante. A pessoa não percebe. Por quê? Ela vive muito fora de si, prestando muita atenção no mundo, nas coisas, nas pessoas, nos negócios, no trabalho. Então ela vive muito mais fora, prestando atenção no que está externo a ela, vivendo as dificuldades, as demandas da vida, do que prestando atenção em si mesma, né? Então trazer esse olhar para si, que a terapia ajuda muito nesse sentido, faz com que a pessoa comece a ter essa autoconsciência, digamos, né? Consciência de si. Dois sintomas geralmente estão presentes em todos os quadros de ansiedade. Primeiro, tensões corporais. Muito comum a pessoa ansiosa ter o corpo tenso, duro, adensado, rigidez muscular, por exemplo. Então a pessoa vai observar geralmente no corpo dela um corpo tenso. E quem está ouvindo aqui agora, se está identificando que o corpo vive duro, vive tenso, às vezes tem até dores musculares, viu? Tem pessoas que têm dores, problemas no pescoço, por exemplo, enfim. É um sinal que você pode estar vivendo de modo ansioso. Outro sintoma, o segundo, que é clássico e que 90% das pessoas ansiosas sentem isso, é a mente muito acelerada, muito agitada, a pessoa não para de pensar. Ela pensa, sem parar. Às vezes pensamentos desconexos. Ela acabou de pensar, nossa, eu preciso ir no mercado. Ela já lembra de uma conta, ela já lembra do cliente que ela não respondeu, ela já lembra que tem um negócio do filho para resolver. Um pensamento todo acelerado e todo desorientado. Então a pessoa pode ter os dois, ela pode ter um corpo tenso e a mente acelerada, ou às vezes ela não tem o corpo tenso, mas a mente é acelerada. Então esses dois sintomas são clássicos. E esse é o primeiro movimento que a pessoa tem que fazer. Olhar para si e identificar se isso está presente. Entendo também que na procura de um profissional a pessoa pode... É uma tendência, não tem como. As pessoas ficam muito ligadas no externo. As suas expectativas, os seus afazeres, as expectativas da pessoa sobre ela. Acho que isso cria uma pressão absurda. Essa necessidade de eu tenho que agradar, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser bacana... Mas com o filtro dela, né? E não necessariamente as pessoas nem estão com essa expectativa. Mas acho que a pessoa acaba se pressionando muito por isso, né? Então talvez se desligar um pouco desse externo e ligar um pouco no interno, né? Sim. O amor próprio, eu entendo que ajuda muito, porque a gente vê pessoas pela vida que tem tantas qualidades, tem tantas questões bacanas e não necessariamente se valorizam. E aí, por isso até um momento atrás da entrevista a gente conversava sobre o autoconhecimento, a importância de ter um profissional para te ajudar nesse autoconhecimento, que pode te evitar muita coisa. Passa por aí também, doutor? Sim, a pessoa ansiosa ela tem uma tendência a colocar um grande esforço em tudo que ela faz, né? Ela tá fazendo um movimento profissional, por exemplo, ela vê uma outra pessoa fazendo, ela já fica, nossa, eu preciso atingir isso, olha como... Mas não é competição? Aí ela mesma cria uma competição interna, né? Às vezes o concorrente nem sabe que ela existe e ela tá concorrendo com uma pessoa que nem sabe que ela existe, né? E às vezes dentro da empresa, né? Ou às vezes dentro da própria empresa, por exemplo, né? Concorrendo com outro profissional. Sim. E eu falo sempre, olha, é importante você abrir a janela, olhar para o mundo lá fora, perceber o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, o que o concorrente está fazendo, o que o meu colega de trabalho, por exemplo, está fazendo, como ele está se diferenciando. Só que eu não posso ficar na janela. Eu tenho que fechar essa janela e voltar para mim. Ok, então eu identifiquei o que o mundo está fazendo, eu identifiquei o que a pessoa, o concorrente, seja lá quem, como as pessoas estão se movimentando. O que eu aprendo disso? O que eu posso fazer respeitando os meus limites, o meu espaço, o que eu posso fazer, o quanto de dinheiro que eu tenho para investir, o quanto de tempo que eu tenho para estudar, né? Olhando a minha idade, se eu sou novo, eu posso me dar mais espaço para fazer as coisas. Se eu sou um pouco mais maduro, eu tenho que acelerar um pouquinho o passo, mas respeitando e não colocando um esforço além do que eu consigo sustentar. Abrir a janela, olhar para o mundo, fecha a janela e volta para si, né? Olhar para si, essa autoconsciência.
traçar um plano de crescimento equilibrado, isso faz toda a diferença, principalmente também no tratamento da ansiedade. E aí, de repente, você nem tem que passar por esse processo, né, gente? Tudo uma questão de observação, educação e, é claro, a ajuda do profissional correto, que vai fazer você se entender melhor, a tua visão de mundo, até onde isso te prejudica, como é que você está lidando com as coisas. Porque um dia desse uma pessoa ainda falou, nossa, o tempo está passando. Eu falei para ela, olha, o tempo não está passando. Todo dia o sol nasce, todo dia escurece. A gente está passando. O problema é como é que a gente lida com essas coisas, né? E elas estão aí, estão inerentes à vida e tem que tentar fazer o processo da melhor maneira possível. Doutor, continuaria conversando contigo aqui mais 50 horas, então vai ter que voltar. Já está convidado, já vai ter quadro fixo aqui na Clube, no bate-papo da Clube, porque, olha, é assunto, tenho certeza que a gente esclareceu muitas dúvidas e tenho certeza que tem muita gente que quer conversar contigo também. Como é que faz para falar com o doutor Fernando Ferreira? Eu sei que você é muito ativo nas redes sociais, se você puder passar teu contato. Sim, vou deixar 2 contatos. Primeiro, meu site, né? www.psicólogofernandoferreira.com.br. Doutor, tenho certeza que uma pessoa foi pegar uma caneta agora. Sim. Nesse momento, então vou pedir para repetir. www.psicólogofernandoferreira.com.br. Ok. Lá tem algumas informações, tem vídeos, artigos e tem um formulário para contato, caso a pessoa queira falar comigo. E tem também uma mídia social, o Instagram, @fernandoferreira.psicólogo. @fernandoferreira.psicólogo. Exatamente. Tá certo. Doutor, te aguardo na próxima. Foi um ótimo papo. Agradeço muito a sua presença. E, repito, já temos um encontro marcado, hein? Só vamos fechar a data. Mas vai voltar. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Foi um excelente bate-papo. E vamos falar novamente sobre esses temas tão importantes a respeito do como vivemos. Maravilha, gente. Até o próximo bate-papo aqui na Clube. Você ouviu nos 1120 Bate-Papo na Clube.